Aqui é o Colle Dom Bosco, região de Monferrato, município de Castelnovo Dom Bosco, a 30 quilômetros de Turim e de Asti, na Itália. Daqui se vê um panorama estupendo que convida a grandes sonhos. Exatamente como aconteceu a Joãozinho, Dom Bosco nasceu aqui. E daqui conquistou o mundo todo. Esta cruz recorda o último sonho missionário de Dom Bosco, ocorrido em 1886 e ambientado justamente nessas colinas. Os pais de Dom Bosco, Margarida Oquena e Francisco Bosco, se casaram a 6 de junho de 1812, na igreja de Caprilho. Depois de José, a 16 de agosto de 1815, nasce o segundo filho, João Melchior Bosco. No dia seguinte, o menino é levado à igreja de Santo André, onde é batizado. A família mora no sítio do senhor Biglione, residente em Chieri. Francisco Bosco cuida do sítio. Em 11 de maio de 1817, a vida serena é sacudida por uma tragédia repentina, a morte de papai Francisco. Mamãe Margarida deve deixar o sítio Biglione. Muda-se para essa pobre casinha comprada pelo marido alguns meses antes. Esta é a casa de Dom Bosco. Tem poucos cômodos, cozinha e sala no térreo. No piso de cima, o quartinho de mamãe Margarida e o quarto dos filhos. Nestas colinas, transcorre a infância de Joãozinho. Na escola da mãe, aprende os valores da vida humana e da vida cristã. O catecismo, a preparação para a primeira confissão e a primeira Eucaristia são ensinamentos de mamãe Margarida. Desde a infância, em Castelnovo, o exemplo da mãe é significativo. A vida dos camponeses e o trabalho de campo são determinados pelo calendário religioso, as festas de Nosso Senhor, de Nossa Senhora e dos santos. Mamãe Margarida costuma dizer: se vocês rezarem, de 4 grãos semeados nascerão 4 espigas. Se não rezarem, de 4 grãos colherão apenas 2 espigas. Desde o tempo em que morou em Caprilho, Margarida desenvolve em seu coração a caridade, no serviço humilde aos necessitados. Compartilha sempre com os mais pobres o pouco que ela tem. Em Bec, educa os filhos na caridade para com os mais pobres. Os pobres são um dom de Deus, repete Margarida, quando seus filhos a veem cuidando dos mendigos. Temos um ato de caridade a fazer. Vamos, exorta os filhos, quando alguém precisa de ajuda na vizinhança. A nossa casa vai bem quando cada um faz sua parte, dizia Margarida aos filhos. Desde Joãozinho, o caçula, até Antônio, o mais crescido, todos têm suas tarefas, seja no cuidado da casa, seja nos trabalhos do campo. Feitas as tarefas diárias, sobra um tempinho para brincar com os companheiros. É uma alegria saudável. Jogos de habilidade, corrida pelos campos, pique, esconde-esconde, subir em árvores, enfim, as brincadeiras comuns no meio rural. Mas Joãozinho se interessa por um tipo de diversão especial: os espetáculos dos artistas populares, dos acrobatas e equilibristas. Não perde nenhuma apresentação dos artistas que passam pelo lugar. Voltando para casa, Joãozinho tenta inúmeras vezes repetir aquilo que observou, até que consegue montar um espetáculo divertido que apresenta nas tardes dos dias de festa. Ele começa com uma oração, recorda um pensamento do sermão da missa e lá vem a primeira parte do espetáculo. Uma pausa para rezar o terço e entra a segunda parte do espetáculo. Depois, a volta para casa é tranquila e alegre para todos, como deve ser em um dia de festa. João Bosco tem temperamento forte, não tolera prepotência nem maldades. Inteligente e dotado de força extraordinária, sabe se defender muito bem e socorrer os mais fracos. Mas pouco a pouco, com os conselhos maternos, torna-se uma pessoa mais cordial. Entre 9 e 10 anos, num sonho misterioso, uma senhora lhe aparece e confia a ele
esta missão extraordinária. Cuida dos garotos abandonados a si mesmos, conquista-os com a bondade, ensina a eles como a virtude é bela e como é feio praticar o mal. Ambientado no campo, perto da casa, este sonho marcará toda a sua vida e será a base do futuro projeto educativo de Dom Bosco. João Bosco mora durante 20 meses em Moncuco, no sítio dos Molha, trabalhando como ajudante em tudo que é preciso. Ali, pode finalmente sentir-se útil, torna-se catequista auxiliar e animador dos jovens. Encorajado pelo pároco, muda-se para Murialdo, onde passa um ano com o padre Calosso. O idoso capelão ensina-lhe o latim, desperta seu gosto pela vida espiritual e mostra a importância de ter um orientador para enfrentar a vida. A morte repentina do padre Calosso interrompe uma experiência maravilhosa vivida por João Bosco. Para continuar a estudar, com muita dificuldade, ele frequenta a escola de Castelo Novo e aproveita a oportunidade de aprender a tocar órgão e trabalhar como alfaiate com a ajuda de João Roberto, em cuja casa se hospeda, dormindo embaixo de uma escada. Mamãe Margarida, que sempre entendeu os desejos do filho, atende seu pedido de ir a Chieri. Aqui, finalmente ele pode realizar o sonho de estudar para ser padre, disse ele mais tarde. No seminário de Chieri, eu não conhecia ninguém. Mantinha-me um pouco afastado de todos e tive que lutar para não ser manobrado por maus companheiros. Um queria levar-me ao teatro, outro para jogar valendo dinheiro, um terceiro que eu fosse nadar com ele no rio. Fulano de tal insistia que eu entrasse no bando que se divertia roubando nas vizinhanças. Consegui livrar-me de tais colegas, evitando as más companhias, assim que percebia suas más intenções. Aqueles que tentavam fazer-me participar de seus malfeitos eram um desastre na vida escolar. Pediam-me que lhes emprestasse meus exercícios resolvidos. E aos poucos, começaram a tratar-me de modo diferente. Se atender esses pedidos, disse o professor, você reforça a preguiça deles. Procurei então um jeito correto de ajudá-los. Explicava-lhes aquilo que não tinham entendido nas aulas e os colocava em condições de superar suas dificuldades. Assim, conquistei o reconhecimento e a amizade dos colegas. Começaram a me procurar durante o tempo livre. Pouco a pouco, tornei-me um ponto de referência para eles. Formamos uma espécie de grupo que chamamos de Sociedade da Alegria. Escolhemos esse nome porque cada um tinha a tarefa de organizar jogos e conversas, ler livros que contribuíssem para alegrar a todos. Era proibido tudo que causasse tristeza, especialmente desobedecer à lei de Deus. Quem blasfemava ou tinha conversas imorais tinha que deixar a sociedade. Encontrei-me assim à frente de muitos jovens. De comum acordo, adotamos um regulamento simples. Nenhuma ação, nenhuma conversa que não seja digna de um cristão. E o cumprimento dos deveres escolares e religiosos. Durante os anos em Chieri, João Bosco amadurece na busca de sua vocação. Finalmente, o contato com seu conterrâneo Padre José Cafasso leva João Bosco ao encontro de um guia espiritual, uma pessoa para ser confidente e a quem pedir conselhos. Ainda em Chieri, conhece os franciscanos. Fascinado por São Francisco e sua espiritualidade, pede para entrar no noviciado franciscano. Mas um sonho misterioso e uma conversa com o Padre Cafasso afastam-no desse propósito. Entretanto, continua vivo seu desejo de ser padre. O sonho dos 9 anos está sempre presente na memória.
e voltará muitas vezes ao longo da vida, sempre com algum elemento novo. Enquanto busca definir sua vocação, procura fazer o bem aos companheiros, um verdadeiro apostolado. Outra ajuda na escolha da vocação é a oração, sobretudo a devoção a Maria. Em Chieri ou durante as férias em Castelnuovo, essa busca da vocação está sempre presente. Em junho de 1835, na Catedral de Chieri, João faz uma novena para pedir à Mãe do Senhor que o ajude na escolha da vocação. Reza com ele seu amigo Luiz Comolo. No fim da novena, Bosco recebe do padre Comolo, tio do seu amigo, o conselho de continuar os estudos no seminário, e o padre Cafasso confirma sua decisão. João Bosco se prepara para tornar-se o Padre Bosco. João Bosco torna-se finalmente Dom Bosco. Nos dias de hoje, seu jeito de ser padre está representado nos objetos conservados em seus aposentos, em Turim. Chama a atenção o altar da capela, onde ele celebrava missa nos últimos anos de vida. Inclusive, a sua última missa, em 11 de dezembro de 1887. Entre outros objetos, destaca-se a escrivaninha, sobre a qual Dom Bosco escreveu milhares de cartas, elaborou as constituições da Sociedade Salesiana, as do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora e projetou as primeiras expedições missionárias à América do Sul. Ainda se conserva a cátedra, de onde dava boa noite, e também o confessionário, dois símbolos do zelo de Dom Bosco pelas almas de seus jovens e de seus salesianos. Um dia, enquanto procura um local para abrigar os jovens do oratório, Dom Bosco exclama: "Meu Deus, por que não me indica um lugar para o oratório? Mostre-me onde é ou diga-me o que eu devo fazer." Dom Bosco já não sabe para onde levar seus rapazes, mas eis que aparece um tal Pancrácio Suave. Gaguejando um pouco, ele dá a Dom Bosco a resposta que tanto procura: numa propriedade do senhor Francisco Pinardi. Naquele telheiro nasce a obra de Dom Bosco. Ali ele ensinará o catecismo, fundará uma tipografia, ensinará aos jovens uma profissão e jogará com eles, alternando longos passeios com fortes momentos de vida cristã. No início, conseguiu a ajuda dos rapazes maiores, depois a daqueles que decidiram ficar com ele e ajudá-lo a cuidar de sua grande preocupação, a maior glória de Deus e a salvação das almas dos jovens. Entre os documentos escritos na escrivaninha, recordemos a ata oficial da reunião de fundação da Sociedade Salesiana, no dia 18 de dezembro de 1859. Dom Bosco e alguns de seus jovens, entre os quais o diácono Miguel Rua e o clérigo João Calheiro, decidem unir-se para formar uma congregação dedicada a promover a glória de Deus e a salvação das almas. Para modelo e protetor de quem se empenhará nessa obra, ele escolhe São Francisco de Sales. Em outubro de 1864, Dom Bosco encontra a jovem Maria Mazzarello. Imediatamente, percebe que ela era a pessoa que Deus lhe indicava para estender às moças a obra de educação da juventude. 8 anos depois, em 5 de agosto de 1872, Dom Bosco escolhe Maria Domingas e 10 de suas companheiras para começar o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. Outra grande obra também começa com um sonho. Nele, a Virgem Imaculada diz a Dom Bosco: "Neste lugar, onde os santos mártires de Turim, Aventor, Salutor e Otávio, ofereceram a vida ao Senhor, eu quero que ele seja honrado, de modo muito especial." Assim, a partir do verão de 1863, começam os trabalhos de construção da Basílica. Mesmo sem ter os recursos econômicos necessários, Dom Bosco decide iniciar logo os alicerces, confiando totalmente na divina providência e na caridade de seus benfeitores. A 9 de junho de 1868, em cerimônia solene, o arcebispo de Turim, Dom Riccardi, consagra a nova igreja e seus altares. Por trás do altar-mor, destaca-se o grande quadro de Maria Auxiliadora, que o próprio Dom Bosco encomendou 3 anos antes ao pintor Tomás Lorenzoni. Dom Bosco assim descreve o quadro:
a Virgem se destaca em um mar de luz e majestade. A seu redor, uma multidão de anjos. Na mão direita tem um cetro, símbolo de seu poder. Com a esquerda segura o menino Jesus, de braços abertos, oferecendo graça e misericórdia aos que pedem socorro à sua augusta mãe. Na parte inferior estão os santos apóstolos e os evangelistas, exclamando: Rainha dos Apóstolos, roga por nós. No fundo da pintura, a cidade de Turim, com o santuário de Valdoco em primeiro plano e a basílica de Superga ao fundo. A congregação salesiana estava apenas dando seus primeiros passos, e ali estava, inspirada por um sonho, a primeira expedição missionária que partiria em 11 de novembro de 1875. No fim de janeiro, Dom Bosco havia comunicado aos salesianos e aos jovens que os primeiros missionários logo partiriam para as missões no extremo sul da Argentina. Quem sabe não será como um grãozinho de milho ou de mostarda que pouco a pouco vai crescendo, predestinado a fazer um grande bem. Dom Bosco mandou aquele grupo de salesianos atravessarem o oceano. Eles partiram para o mundo desconhecido com um gesto de confiança absoluta nele. E assim começaram as missões salesianas. Olhar o mundo salesiano e ver que também hoje não temos medo de nos empenharmos em empresas corajosas e temerárias enche de alegria os nossos corações. Nas periferias miseráveis de grandes cidades, nas aldeias andinas, nas florestas entre povos indígenas, nos confins da África e em tantos outros lugares, está presente a alegria barulhenta dos oratórios salesianos. Os jovens foram meu verdadeiro sonho. Entreguei-me a eles por inteiro, sem guardar nada para mim. Prometi que até meu último suspiro eu viveria para eles. E assim eu fiz. Desde o primeiro jovem que encontrei, Bartolomeu Garelli, compreendi que o mundo juvenil era o campo de ação que a senhora majestosa do sonho dos 9 anos me havia indicado. Por isso, jamais me cansava de repetir aos meus rapazes que sempre me chamassem de pai e me fariam feliz. Domingos Sávio chegou ao oratório em 1854, quando já terminava a grave peste que dizimou a cidade de Turim. Tornou-se logo amigo de Miguel Rua, João Calheiro, João Bonetti e José Buongiovanni, com os quais ia para a escola na cidade. Eles, os jovens mais entusiasmados, quiseram unir-se em uma sociedade secreta para formar um grupo compacto de pequenos apóstolos e, com autorização de Dom Bosco, decidiram dar ao grupo o nome de Companhia da Imaculada. Os sócios da companhia decidiram cuidar de 2 tipos de colegas. O primeiro era formado pelos indisciplinados, dados aos xingamentos, que se agarravam no tapa. Cada sócio se responsabilizava por um deles e passava a ser seu anjo da guarda. O segundo tipo eram os novatos, recém-chegados ao oratório. A estes ajudavam a se enturmar desde o primeiro dia, quando ainda não conheciam ninguém, não sabiam brincar e sofriam com saudades de casa. A companhia tornou-se o bom fermento no oratório e conseguia transformar jovens comuns em pequenos apóstolos. Hoje, o movimento juvenil salesiano continua aquele milagre do primeiro oratório. É uma realidade aberta, feita de círculos concêntricos, que une muitos jovens, desde os mais afastados, para os quais a espiritualidade é uma referência sem sentido, até aqueles que, de modo consciente e decidido, fazem sua a proposta salesiana. Assim, Dom Bosco se faz presente nos filhos do oratório, espalhados por todo o mundo. Uma vasta rede de pessoas que dedicam sua vida aos jovens mais pobres e em situação de risco, com a mesma paixão por Deus e pelos mais necessitados dentre seus filhos.
Essa vasta rede começou com os grupos fundados pelo próprio Dom Bosco, sendo os primeiros a Sociedade de São Francisco de Sales e o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. Seguiram-se a Associação dos Salesianos Cooperadores e a Associação dos Devotos de Maria Auxiliadora. E depois de Dom Bosco, continuou se ampliando e forma hoje a grande família salesiana. Onde existe hoje um jovem pobre de cultura, de meios de sobrevivência, de afeto, de relações humanas, ali existe um posto para um novo Dom Bosco, um apóstolo para o século XXI. Não existe pobreza que consiga fechar o coração de um pai.